Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Ciência Ensinando Biologia. Prosseguindo com o nosso curso completo, vamos ver aqui bioquímica e o estudo das proteínas. Vamos lá? Bom, tá aqui destacando as funções das proteínas, função de transporte, como exemplo as proteínas transmembranas, que elas ajudam, a entrada e saída de íons na célula. Células de movimento, como a quitina e a miosina, responsáveis pela contração do músculo. Estrutural, temos o colágeno e a queratina. Defesa, os anticorpos. Hormonal, o glucagon e a insulina, que controlam a taxa de glicose ali no sangue, não é? E função de catálise, ou seja, são catalisadores porque formam as enzimas. Lembrando que catálise tem a ver com aumento, com velocidade de reação, né? Os catalisadores aceleram uma reação e então as enzimas são catalisadores biológicos, ok? Aceleram reações biológicas e aí com menor quantidade de energia a gente vai ver logo mais aqui no futuro. Bom, e tá aí o segredo, Aliás, a pergunta: qual o segredo das proteínas que as fazem possuir tantas funções? Bom, vamos descobrir, não é? Os aminoácidos. Vejam só, as proteínas são sintetizadas a partir de 20 tipos de unidades diferentes. Então, galera, esses 20 aminoácidos, certo? Que se dividem em essenciais e naturais, e os essenciais, os naturais são aqueles que são produzidos pelo organismo, ok? E os essenciais são aqueles que nós não conseguimos sintetizar e por isso conseguimos esses aminoácidos através da alimentação. E a combinação desses 20 aminoácidos vai interferir nas suas estruturas, a gente vai ver daqui a pouco, estrutura primária, secundária, terciária, quaternária, e nisso é o que vai diferenciar as suas funções, certo? Então a combinação diferente desses 20 tipos de unidades, que pode ser, não precisa ser os 20 aminoácidos se ligando entre si, né? Mas a combinação entre eles vai formar as diversas proteínas conhecidas, ok? E a gente vai ver como é que é a estrutura de um aminoácido e como ele forma a proteína, ok? Outra coisa, as proteínas elas são polímeros de aminoácidos, ok? Os aminoácidos são os monômeros e aí eles vão se montando para formar a proteína, beleza? Então, há dois grupos de aminoácidos, os essenciais e os não essenciais. A palavra natural já está dizendo, a gente produz essencial, a gente precisa obter. Agora a gente vai conhecer a estrutura geral dos aminoácidos. Bom, veja aqui esse carbono, ele tem 4 ligantes diferentes. Um deles é esse R aqui, que é o radical que forma a cadeia lateral. E as diferentes formas dessa cadeia lateral aqui é que vai formar, certo? Os 20 tipos de aminoácidos diferentes. Então, o segredo da diferença entre os aminoácidos está na cadeia lateral aqui, nesse radical, ok? Bom, se esse carbono estiver ligado a esses 4 ligantes e eles forem diferentes, porque pode ocorrer desse R aqui ser um H, aí você vai ter H aqui e outro H aqui. Nesse caso você tem um aminoácido glicina, ok? Aí esse carbono, ele não é assimétrico, porque para ele ser assimétrico ele tem que ter os 4 ligantes diferentes. Então, percebam, para a glicina é o único caso de aminoácido. A glicina é o único caso de aminoácido que não tem carbono quiral. Ficou entendido? Os outros 19 aminoácidos possuem carbono assimétrico, que a gente vai chamar também de carbono alfa. Ficou beleza aí? Tudo tranquilo, né? Vamos lá. Vocês já estão ficando expert em aminoácidos. Aqui, você tem um grupo amina e um agrupamento carboxila. O agrupamento carboxila está presente nos ácidos carboxílicos. Então tá aqui, amina,
ácidos aminoácidos. Entendeu? Bom, vamos continuar, vamos progredir aqui. Ficar especialistas, né? A ligação, peritos em proteínas. A ligação entre dois ou mais aminoácidos forma um peptídeo. Então vamos lá. Aqui, ó, R1. Aqui está R2, porque as cadeias pode ser aminoácidos iguais, poderia ser, né? Poderia ser aminoácidos diferentes aqui. Então esse R2, tá, é indefinido. A gente não precisa saber quais são os aminoácidos aqui. Mas enfim, aqui está um aminoácido, aqui está outro. O que é que está ocorrendo aqui? Eles vão se ligar através de uma reação que vocês já conhecem. Quem assistiu aqui às aulas de carboidrato e de lipídios já aprendeu qual é a reação que vai juntar esses aminoácidos aqui, porque em lipídios você aprendeu como forma um triglicerídeo e lá em carboidratos vocês aprenderam como se forma um disacarídeo e consequentemente um polissacarídeo. Nesse caso, os aminoácidos aqui, eles vão se juntar, não é? Através de uma reação chamada reação de condensação ou desidratação. Por quê? Vamos lá, ó. Aqui você tem esse OH e aqui você tem o H, ó. Eles vão se juntar para então sair água dessa reação. Esse C fica com a ligação livre, esse N fica com a ligação livre, ó. Aqui, ó. OK? Essa ligação aqui, que está ligando um aminoácido ao outro, se chama ligação peptídica. Ok? E aí você já tem um peptídeo formado. Nesse caso, um dipeptídeo, porque são duas proteínas, certo? Aliás, dois aminoácidos ligados. Ficou tranquilo? E aí, quando você tiver vários aminoácidos ligados entre si, você vai ter um polipeptídeo. Entendido? Então, esses aminoácidos vão se ligando e formando peptídeos mais complexos, ok? Só que, ó, então uma proteína é formada por uma cadeia polipeptídica? Sim, uma proteína é formada por uma cadeia polipeptídica. Agora, uma proteína é um polipeptídeo? Não, não é. Por quê? O peptídeo, ele é formado apenas do arranjo entre as ligações dos aminoácidos, ou seja, um aminoácido vai ligando ao outro e vai formando um peptídeo. E aí, quando você tem várias ligações aí entre aminoácidos, você já tem um polipeptídeo. Só que a proteína, ela é funcional, ok? Então, não basta só esses aminoácidos estarem ligados. Eles têm que atingir uma certa estrutura para que possam funcionar como aminoácidos. Aliás, como proteínas, entenderam? Então, essa cadeia polipeptídica precisa ter uma certa estrutura para passar a patente de proteína, ok? Para agir como uma proteína, ou seja, encontrar-se num estado funcional. E a gente vai entender isso agora, ok? Como é uma proteína funcional? Veja aqui, ó. Cada bolinha dessa parece aqui um colar, não é? São aminoácidos. Ok? Tá aqui, ó, exemplificando o aminoácido genérico aqui, grupamina, carboxila. Aqui você tem o hidrogênio e o radical, né? Nesse caso a cadeia lateral. Aí, outra coisa, esse colar de contas aqui, que é formado pela cadeia de aminoácidos, tá? Um aminoácido vai se ligando ao outro e é a cadeia principal, ó. Isso aqui, certo? Essa ligação aqui, e aí vem outro aminoácido aqui e ele vai aí, sei lá, com centenas de aminoácidos ligados entre si. Aí essa direção aqui é a cadeia principal, ok? E aqui você tem a cadeia lateral. Então, um aminoácido está ligado aqui. Isso aqui vai ser tudo cadeia principal, ok? E as cadeias laterais vão estar, de repente, essa daqui para o lado para cá, uma para o lado de cá, e aí sucessivamente, ok? Essa é a estrutura primária da proteína. Tranquilo? Aqui ela ainda não é funcional.
Daí, essa estrutura primária, ó, que é a sequência de aminoácidos, ela pode formar duas estruturas secundárias, certo? Uma alfa-hélice e uma folha beta preguiada. Estão vendo os tracejados aqui entre um aminoácido e outro? Isso aqui são ligações de hidrogênio, ok? Então, as ligações responsáveis, certas interações responsáveis pela formação da estrutura secundária das proteínas são as ligações de hidrogênio, ok? Ficou tranquilo? Outra coisa, as ligações de hidrogênio ocorrem devido às cadeias laterais. Então, enquanto a sequência de aminoácido, né, ela se prolonga através da cadeia principal, a estrutura secundária, vai ser através das ligações de hidrogênio que ocorre devido à cadeia lateral. Isso aqui vai se prolongando e depois vai formando outras curvaturas, ó, que ocorre devido às cadeias laterais também. Só que nesse caso da estrutura terciária, é importante falar aqui que existem cadeias laterais que são hidrofóbicas e outras que são hidrofílicas. E aí, devido à água, a presença de água aqui ao redor, faz com que as cadeias laterais hidrofóbicas fiquem voltadas para a parte interna da proteína. Ok? Enquanto que as hidrofílicas fiquem voltadas para a água, não é? E aí o que ocorre? Esse contorcimento aqui dessa cadeia, ok? Atingindo a estrutura terciária, que já pode ser funcional. Agora, muitas proteínas são formadas por várias subunidades dessa, ok? Como aqui, ó, a hemoglobina. Então aí você atinge a estrutura quaternária da proteína, ok? Bom, ficou entendido, né, galera? Aí, ó, existem dois tipos básicos de proteínas. As proteínas simples, que são aquelas proteínas que são formadas apenas por partes proteicas, ok? A base dela é só proteína, sendo formado por um grupo, por uma subunidade ou várias subunidades. Mas existem também as proteínas conjugadas. Ok? Essas proteínas conjugadas estão associadas a um grupo prostético. Esse grupo prostético é um grupo não proteico. Pode ser um carboidrato, um lipídio, ok? Uma vitamina, ou até mesmo um sal mineral. Agora, um detalhe aqui é que, nesse caso, esse grupo prostético pode ser chamado também de cofator. E quando ele é orgânico, certo? Geralmente é chamado de coenzima. Beleza? Então, vamos prosseguir. Funcionamento de uma proteína. A estrutura de uma proteína é o que faz dela uma proteína ativa. Aí qualquer deformação em sua estrutura pode deixá-la inativa. Então percebam, né, que ela depende daquela estrutura. Não é só uma cadeia polipeptídica que vai formar a proteína. Ok? Então vamos prosseguir. Desnaturação proteica, certo? Qualquer deformação, nesse caso essa deformação, ou seja, vai promover uma desestruturação, né? Essa desestruturação da proteína se chama desnaturação proteica. Aí existe as reversíveis, certo? E nesse caso, quando ela retorna ao seu estado inicial, o nome desse processo é renaturação, ok? E existe os casos irreversíveis. Acelerando uma reação. Então, para a gente promover o aceleramento de reações, a gente usa um catalisador, ok? No caso de seres vivos, o catalisador seriam as enzimas, que são proteínas. Elas são recicláveis, ou seja, pode ser utilizadas várias vezes. Isso é uma grande vantagem, ok? E o que é que ela faz, não é? Como é o procedimento aqui, ó? Aqui você tem um substrato, que pode ser um alimento, sei lá, um carboidrato, um lipídio. E aqui você tem a proteína, ok? Então, o substrato se liga à enzima, formando um complexo chamado complexo enzima-substrato, ok? A enzima altera ligeiramente a sua forma à medida que o substrato se liga, ó. Então, ela tem isso aqui. Quando ela se liga ao substrato, ela tem um pouco a sua forma alterada, que é exatamente para conseguir separar
o substrato aqui e formar dois novos produtos ou vários produtos, ok? E aí essa proteína agora está pronto para um novo substrato. Entenderam? Aí aqui está os produtos deixando o centro ativo da enzima. Então essa enzima agora pode receber outro e aí vai. É por isso que são recicláveis, ok? E veja aqui, ó. Não se complica, isso aqui é simples. Sem o catalisador, que nesse caso, sem a proteína, você precisaria, ó, você gastaria muito mais energia, ó, o pico de onde vai iniciar a reação, certo? Então você precisa atingir toda essa energia para que ocorra essa reação aqui, ó, certo? De formar formar os produtos. Nesse caso, com a enzima, o que é que ocorre? Você precisa de menos energia, ó. Isso é legal, ok? Principalmente para o seu organismo. Aí fatores que alteram a ação enzimática: a temperatura, o pH e a concentração do substrato, certo? Quanto mais substrato tiver, mais rápido, certo? Vai ser a ação enzimática. Agora, óbvio, se tiver muito substrato, você tem um número X de enzimas, então elas não vão ter uma velocidade infinita, certo? Existe uma velocidade que a gente chama, inclusive, velocidade ótima, pH ótimo, temperatura ótima, ou seja, que é aquele ponto ali ideal, certo? Onde a enzima vai funcionar com máxima velocidade. Depois disso, ela perde o rendimento. Abaixo disso, ela tem um rendimento menor, ok? Então, com o aumento da temperatura, ela vai atingir um limite ótimo, mas com temperatura demais, certo? Elas vão começar a se desnaturar e perder a função. Com o pH, é bem interessante. Quando a amilase salivar, né? Já está dizendo saliva, então na boca, ela vai funcionar num pH mais básico, ok? Então quando você engole, que ela chega no estômago, lembre-se que no estômago tem ácido clorídrico, né? Então esse suco gástrico faz com que o estômago tenha pH ácido. Então a enzima amilase salivar, ela deixa de funcionar com pH ácido. Aí lá você tem a pepsina, não é? Que vai auxiliar na digestão das proteínas. E a pepsina funciona em pH ácido. Quando ela vai para o intestino, que é mais básico, então ela deixa de funcionar. Então o pH também altera, certo? A ação enzimática, porque vai fazer com que ela se desnature, ok? Aí ela perde a função. Aí como é que você para uma reação? A gente já viu, é só desnaturar. Um dos processos é você desnaturar a proteína, ou nesse caso, né, fazer uma inibição. Como é que ocorre a inibição? Aí vamos lá, aqui a gente tem uma inibição do tipo competitiva. Aqui está o substrato, aqui está a enzima. O substrato chega, se liga à enzima, como a gente já viu, e aí a enzima liberta o produto, está pronto para outro. Agora, se existe um inibidor, ou seja, que tem a mesma forma de ligação da enzima, não é? Ele vai competir pelo mesmo sítio ativo da enzima. Então, ó, ele se liga, essa enzima neste momento está inativa, e quando chega o substrato, ele não se liga. Isso pode ser prejudicial, porque ao invés de você estar produzindo, né, produtos que sejam interessantes para o seu organismo, você está produzindo algo ruim. Pode ser bastante prejudicial para o organismo, ok? Muitos remédios são baseados nessa ideia de inibição, ok? Porque é para inibir, por exemplo, a bactéria de produzir uma coisa lá, certo? Uma certa estrutura, e ela deixa de produzir exatamente por causa dessa inibição. Aí existe também a inibição não competitiva. Como é que ocorre a inibição não competitiva? O substrato, ele vem se ligar ao sítio, mas o inibidor se liga a outra parte, que não o sítio ativo, e modifica a estrutura da proteína. Então, o substrato não consegue se ligar. E se ele estiver ligado, pode ocorrer a expulsão dele, ó,
Outro caso aqui, você não consegue produzir o produto desejado. Mas também, veja, a gente pode produzir remédios, certo? Para diminuir uma certa quantidade de hormônio que está sendo liberado. Então, tudo isso também serve tanto para o bem, quanto de repente pode ser uma causa de envenenamento, não é? Picada de animais, por muitas vezes ocorre aqueles problemas de parada respiratória, parada cardíaca, devido a no veneno ali existir proteínas que vão competir pelos sítios ativos de tais proteínas. Ficou entendido aí? Beleza? Uma coisa, inas e ases, certo? Geralmente a terminação ina não é uma regra, tá? Mas se você estiver fazendo uma prova lá, ou sei lá, tá explicando, tá estudando, aí você vê essa terminação ina, geralmente, tá? Pode ser uma proteína, ok? Aí você tem hemoglobina, mas nem todo, você tem colágeno, não é? Mas ó, insulina, hemoglobina, a quitina, a miosina, tudo são proteínas. Mas nem existem proteínas que não terminam assim, né? Colágeno, beleza? Bom, e ases, né? Geralmente essa terminação ase é para enzimas. Então, amilase, certo? Lipases. Mas você tem também enzimas que não terminam assim. Pepsina e tripsina são exemplos. Bom, galera, é isso aí. A nossa aula termina aqui. Espero que vocês gostem. Dá um like, comentem, favorito, compartilhem. E principalmente se inscreve para dar aquela força no canal. A ideia é democratizar o conhecimento. Valeu, galera. Um grande abraço e até a próxima.